sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo de número 24. Lucas, capítulo 15, versículo 24. Nós viemos à casa de Deus porque nós amamos a Deus. Isso já ficou muito definido na nossa vida, sobre nós não conseguirmos e nem podermos, nem ousarmos esse tipo de afastamento. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Todas as coisas para nos abençoar, nos dirigir, nos proteger, nos livrar. Amém? Lucas 15, 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Podemos assentar. O Senhor Jesus queria ensinar um preceito do Pai. Ele queria ensinar como o ser humano é importante para o Pai. Então ele propõe 3 parábolas, 2. Primeiro ele fala sobre a ovelha perdida, sobre aquela que estava sozinha e que o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela. Depois ele fala da dracma, da alegria daquela mulher varrendo, procurando. E depois chama as amigas e alegra-se. Então Jesus estava explicando para os seus sobre a importância dos seres humanos para Deus. A importância dos filhos, daqueles que Deus tem chamado, daqueles que Deus tem trazido para perto. E aí o Senhor Jesus propõe uma parábola, a parábola do filho pródigo. A palavra pródigo significa esbanjador. Aquele que não sabe o valor das coisas, aquele que não conhece o valor das coisas. E o Senhor Jesus começa a ensinar a multidão, para que a multidão entendesse. Porque quando você começa a pensar sobre o amor de Deus por você, e sobre a entrega de Jesus Cristo, tem explicação, tem? Tem explicação o que Jesus fez por você naquela cruz? Tem explicação o amor de Deus por você, em ter entregado o Senhor Jesus por você? Só o amor explica. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Essa é a explicação. Não tem explicação. Por que houve? Por que aconteceu? Por que Cristo se doou, se entregou? Por que o Pai fez? O amor explica. Não tem outra explicação. Então Jesus começa a explicar o quanto eu e você somos importantes para Deus. Aí você começa a olhar para você e eu olho para mim, nós não conseguimos entender como é que um Deus tão soberano, tão poderoso, tão absoluto, tão independente, pode se importar tanto comigo quanto com você. O amor explica. Só o amor explica. Essa dedicação de Deus, esse afinco, essa determinação, esse cuidado, esse zelo. Não tem. Você consegue explicar? Por que Deus fez por você o que Ele fez até hoje? Toda a bondade, todo o cuidado, toda a misericórdia, todo o afinco, aquilo que Ele tem usado para te preservar, te amar, te cuidar, não tem explicação. Aí o Senhor começa a parábola dizendo assim: um certo homem tinha 2 filhos. Esse certo homem que ele relata aqui é Deus, o Pai. Ele tinha 2 filhos. E no versículo de número... antes disso, que bom que eu e você somos filhos de Deus, amém? Que bom que Ele não é só meu Deus, Ele é meu Pai. E por isso eu posso dizer, Abba, Pai. E por isso eu posso ter intimidade suficiente, eu e você, para chegarmos nele, chorarmos, pedirmos, suplicarmos, porque Ele é o nosso Pai. Aí ele diz assim, mas, no versículo 12, o mais moço deles, o mais moço tem uma atitude, uma reação. Eu quero falar um pouquinho do mais moço, porque você já conhece. Esse moço, ele era volúvel, ele era frágil, ele era inconstante, mas ele estava protegido. A inconstância não fazia mal a ele. Ele ser volúvel não fazia mal a ele. Ele ser frágil não fazia mal a ele. Por quê? Porque ele estava perto do Pai.
Às vezes eu e você olhamos para nós e nós gostaríamos de estar muito além daquilo que estamos. Gostaríamos de estar muito melhorados, muito apurados, muito aperfeiçoados. Mas você sabe por que os nossos males não nos causam danos? E eles estão debaixo de uma rédea? Porque eu e você estamos perto do Pai. Quando eu e você estamos perto do Pai, as nossas debilidades, elas não têm poder de nos fazer males. Aquele filho, ele era moço, ele era jovem, ele era impetuoso, ele tinha defeitos, ele tinha debilidades. Ele não era um moço que vivia na prática do pecado, não. Ele tinha debilidades humanas, como eu e você tem, mas nenhuma delas conseguia fazer-lhe dano. Isso é maravilhoso, eu vejo isso e eu olho para a minha vida. Por quê? Por mais que ainda existe dentro de nós deficiência, por mais que existe dentro de nós debilidades, áreas da nossa vida que ainda não foram concluídas, áreas da nossa vida que ainda não foram completas, e que às vezes isso nos leva a uma frustração, isso às vezes nos leva a uma tristeza. Quando nós olhamos para Deus, e aí você diz assim, é isso. Essa debilidade ainda não me destruiu. Quantas pessoas lá fora sendo destruídas pela insegurança? Mas por que a insegurança não destrói? Por quê? Os de Deus, os filhos. Por quê? Porque Deus está sobre eles. Deus é Pai, meu e seu. Aquele moço que você vê seguindo, decorrente, dissoluto e pecador, não é verdade? É o mesmo. É o mesmo, mas perto do Pai. Toda insegurança, toda inconstância, toda debilidade estava detida, represada, por causa do amor do Pai. Isso para mim é uma segurança, meu irmão. E eu acredito que para você também. Nós entendermos que estamos seguros. Enquanto nós estamos lutando contra os nossos males, então, enquanto nós estamos confessando a nossa miséria, enquanto nós estamos batalhando acirradamente contra as nossas fraquezas, estamos cobertos. O Pai não permite que sejamos destruídos por ela. Aquela paciência. Quando eu olho para a paciência de Deus, eu me comovo. Olha para você alguns anos atrás e vê quanto tempo a espera, o investimento de Deus para causar uma mudança pequenina desse tamanho aos meus olhos e aos seus olhos. Mas para Ele valeu todo o investimento. A paciência de Deus é algo que nos deixa pasmos, embasbacados. Ficamos assim, atônitos de olhar e dizer, peraí, o Senhor está trabalhando tanto tempo só para me ensinar isso. Vê se isso não é amor de Pai. Eu olho para mim e você olha para você. O quanto eu e você, pelo investimento de Deus, já poderíamos estar, e é cuidado, e é amor, e é preservação, e é bênção, e é livramento. E aí nós olhamos para nós e não somos tão produtivos quanto deveríamos à altura do investimento. Mas por que as nossas deficiências e debilidades não pegam o controle? Porque nós estamos perto dele. Por causa do amor dele. Ele protege, ele preserva, ele cuida, ele ajuda, ele livra, ele dá força, ele consola, ele ama, ele traz para junto de si. Ele repreende de um lado, repreende de outro, exorta, e ele cuida das feridas, e ele vai cuidando. E toda essa trajetória de cuidados, e toda essa trajetória de dedicação, e ele faz com amor. Você já viu pessoas que fazem coisas por obrigação? Deus não faz por obrigação. Quando Deus me ama, Ele não me ama por uma obrigação. Quando Deus te ama, Ele não te ama por uma obrigação. Ele nos ama porque Ele é amor. É parte da essência dele, é atribuição dele. E ele faz porque ele é amor. E o filho estava ali junto do pai. E a Bíblia diz assim: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele reparte por eles a fazenda. Sabe o que eu vejo? Esse moço não estava muito contente. Por quê, pastora? Porque ele quis mudar.
Mas ele não quis mudar para melhor, ele quis mudar para pior. Só que ele achava que estava mudando para melhor. Por que ele achava que ele estava mudando para melhor? Porque ele estava meio... a vida dele estava meio assim... sem graça, meio sem razão. E ele, quem sabe, diz, mas tudo tem que pedir para o pai, tudo tem que estar debaixo do governo do pai, tudo o pai tem que deixar. Então, assim, eu sendo dono daquilo que me pertence, eu vou fazer o que eu quero com aquilo que é meu e com a minha vida. Quando você se sente dono de alguma coisa na sua vida, você também se sente dono da sua vida. E aí, pouco a pouco, você vai criando um afastamento do Pai. Nós não somos donos de nada. Tudo pertence a Deus. Nós só somos mordomos. Sua empresa não é sua, seu trabalho não é seu, sua vida não é sua, sua família não é sua. Deus apenas nos emprestou. E Ele quer que nós administremos da melhor maneira. Somos apenas mordomos e administradores. Então, quando um administrador está com um problema numa empresa, ele chega para Deus e diz, Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. O que é que eu devo fazer? Não é verdade? Ele vai para quem? Para quem manda, para quem governa. Por quê? O que Deus tem te dado para administrar é de Deus, não é seu. O rapaz achou que ele podia administrar as coisas dele. Ele podia fazer o que bem entendesse com aquilo que era dele. Só que seria dele se o pai morresse, mas o pai estava vivo. Mas a bondade do pai era tanta deste moço, que ele disse, deixa para lá, vamos lá dividir o que é seu, do seu irmão, vou dar a tua parte. E deu a parte para ele. E ele se sentiu bem confortável com aquilo. E ele se sentiu que ele tinha um universo para conhecer. E ele se sentiu potencializado para poder sair de perto do Pai. E ele se sentiu convicto que ele daria certo. Você acha que o filho pródigo, ao sair da casa do pai, ele tinha conhecimento que ele ia ter fome, ia ter vontade de comer bolotas de porcos? Você acha que ele sabia disso? Não. Por quê? Porque ele era uma pessoa muito animada, não é verdade? Porque agora estava cheio de bens e dinheiro, cheio de iniciativa, cheio de ideias, cheio de força. Você acha que ele planejou gastar todo esse dinheiro com prostituição? Não. Ele não saiu de casa, porque esse rapaz aqui, ele tinha princípios. Ele tinha padrão. Ele não planejou gastar absolutamente e chegar à mendigância. Não. Ele tinha ideias, tinha planos. Quem sabe começar a ler um livro de filosofia, não é? Quem sabe não começou a saber de histórias, de verdadeiros gigantes, de pessoas que do pouco fizeram muito e prosperaram, e isso e aquilo. Ele ficou todo animado. Ele diz, eu vou para uma terra distante. Por quê? Porque eu preciso ficar longe do meu pai. Meu pai, ele é muito assim, protetor, ele me protege demais. Eu preciso de terreno, eu preciso de campo, porque eu preciso mostrar o que eu sei. Eu preciso, sabe, me conhecer. Eu preciso das minhas idealizações, das minhas ideias. Eu fico perguntando, quantos crentes acham assim e agem assim? Eles estão dentro das igrejas, mas distantes do Pai. Não querem a opinião do pai, o conselho do pai, a direção do pai. Por quê? Porque eles pensam que dentro deles existe ânimo, euforia. Sabe o que o mundo faz? Sabe o que o mundo faz com a minha euforia e com a sua euforia? Sabe o que o diabo faz com as nossas ideias? Isso aqui, ó. É isso que ele faz. Euforia, ideias, idealismo, planejamento, o mundo amassa e joga fora. Ele achou que ele podia. Você já olhou e já ouviu pessoas dessa maneira conversando? Não, porque eu tenho ideias, porque vai dar certo. Aquela euforia, aquele ânimo, aquele instinto raçudo. Você fala, nossa, esse aí tem raça. Raça para quê? Para se destruir?
Aquele moço achava que, saindo de perto do pai, ele ia poder pôr em prática tudo o que ele tinha dentro dele. Ele achou que saindo não vazio, mas com recursos, ele ia poder fazer isso aqui, ó. Às vezes nós achamos, quantos pastores que estão distantes de Deus, quantos obreiros que estão distantes de Deus, porque acham que os bens, que os dons, que as bênçãos do Pai, que lhes dão ideias, que dá a eles potencial, que dá a eles euforia, os banca para que eles possam ter ascensão. Longe do Pai, a falência é inevitável. Longe do Pai, não existe esperança. Qual era a distância daquele moço do pai, dentro da própria casa? Grande. Aí você pergunta, pastora, por que esse pai não impede o filho de ir embora? Porque o filho já não estava mais lá. O filho já estava ficando incomodado com a autoridade do pai, ficando incomodado com a direção do pai. Tudo tem que pedir, tudo tem que falar. Porque para ele chegar e pedir a parte dos bens, ele já estava tipo numa rebelião. Ele já não estava aceitando de boa, aceitando dentro de uma normalidade a superioridade do pai. Não, ele já estava querendo sair daquela postura. Eu não quero mais ser filho dele, eu quero ser alguém. A maior posição que eu e você podemos chegar na vida é filho dele. Você pode dizer glória a Deus? Essa é a maior posição que eu e você vamos chegar na nossa história. Eu sou filho de Deus, cuidado por Ele, amado por Ele, protegido por Ele, abençoado por Ele. Filhos de Deus. Quando João escreve, ele diz assim, ó, recebeis poder ao serem o quê? Filhos de Deus. O maior poder que existe é eu e você sermos filhos de Deus. E ele queria deixar de ser filho para ser alguém. E ele queria deixar. Existe crente que ele diz assim, mas para que ficar orando para pedir direção para tudo? Mas para que cada crise, cada situação ficar orando? Para você não ficar revoltado quando tiver um problema grande. Então a coisa começa a ficar ruim, bem sinuosa, bem assim, não está certo, não está de acordo. Você está vendo muitas curvas, você já vai orar, você já vai buscar em Deus, você já vai clamar. Por quê? Porque você é filho. Você já vai apresentar o problema antes de ser problema. Quando você vê a situação que ela não está de acordo, você já vai lançar diante de Deus. Senhor, está assim, assim, assim. O que está acontecendo? Nós não esperamos a coisa ficar feia. Nós não esperamos a coisa ficar sem controle. Nós apresentamos a Deus a situação quando ela não está na conformidade daquilo que temos visto descer de Deus para a nossa vida. Você pode dizer amém? Você tem que bater no ferro quando ele está quente ainda. Não é? Depois que o ferro esfriou, como é que faz? É ou não é? Então você percebe que a situação não está do jeito que deveria. O que você vai fazer? Você vai esperar ela piorar? Não. Você vai orar, você vai clamar, você vai jejuar, você vai consertar, você vai fazer o que for preciso para que ela volte da maneira que estava. É ou não é? Esses são os reconstrutores. Nós não trabalhamos para as coisas piorarem. Nós trabalhamos para restaurarmos situações, para restaurarmos a nossa vida. E a palavra do Senhor disse assim, que aquele moço se sentiu no direito de estar de posse daquilo que ainda era do Pai. Suas bênçãos é do Pai, sua vida é do Pai, sua família é do Pai, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Não tem como ter vida longe dele, separado dele. Mas existem pessoas que se sentem donas, se sentem proprietárias. Nós não somos proprietários, nós somos propriedade. O pai disse assim, não, peraí. Não, o pai é bom. Deus é bom, amém? Deus é muito bom. Muito bom. O filho não conseguia aprender com a bondade do pai, o filho não conseguia aprender com a misericórdia do pai. O filho não conseguia aprender. O filho tinha que sofrer. Ele tinha que passar por situações ruins e negativas para que ele pudesse aprender. A Bíblia diz assim, poucos dias depois,
o filho mais novo, ajuntando tudo, versículo de número 13, partiu para uma terra longínqua. Ele queria ficar muito longe do pai, para usufruir da sua maneira, negociar do seu jeito, e vai. E ali, ele se surpreendeu. Ele começa a ser seduzido pelos males que existem dentro dele. Males que ele nem sonhava que existia. De filho descontente, se torna um pecador graduado. Olha como as pessoas, elas migram para situações negativas de uma hora para outra. Até então eu vi o quê? Eu e você, um filho descontente, não é verdade? Uma pessoa que queria conhecer a vida, conhecer as coisas, aplicar dinheiro, porque o objetivo dele não era falir. Você vê que ele demora para voltar. O objetivo dele não era farriar. O objetivo dele não era jogar dinheiro fora. Não. Ele vê o pai e diz, se o pai consegue, eu consigo. Por que ele demora para voltar? Porque o objetivo dele não era jogar o dinheiro fora, não era farriar. Só que quando ele chega lá fora, distante do pai, com todas as ideias, os planos, com todas as informações, o que acontece? Ele começa a ser seduzido. Ele sai de casa como um filho, tentando uma vida, tentando uma história, tentando dar certo. Mas de repente ele se vê demorando nas farras, com amigos errados. E aí o dinheiro começa a ir embora. O dinheiro começa a ir embora. Só que ele já estava tão envolvido que ele não consegue mais retroceder. Já havia feito amizades. E as pessoas com o dinheiro dele estavam levando, tudo, ganhando, levando vantagens. Então ele se vê preso no universo humano. Ele começa a conhecer duas prisões. Ele achava que a prisão que ele conhecia era do pai. O pai mandava, ele não podia fazer nada sem a direção do pai, ele não podia fazer nada se o pai não deixasse, ele achava que era uma prisão. Agora, ele queria romper os laços do pai. De repente, ele começa a ver-se, ele amarrado nos próprios laços. Ele começa a perceber que as verdadeiras cadeias não eram do pai, que aquilo eram laços de amor. E ele começa a perceber que ele começa a ficar enlaçado. Ele começa a ficar embaraçado, ele não consegue mais, ele vê que o dinheiro está acabando, só que ele não consegue mais dizer não para aquele amigo, ele não consegue mais esquivar-se, ele começa a viver uma cadeia, a cadeia de dentro de si e a cadeia exterior, que era aquela roda de amigos de cobrança. Você sabia que muitos crentes não conseguem romper as cadeias com os amigos? Ele não consegue dizer não para aquele que acostumou falar de piadas sujas, fazer coisas que não agradam a Deus. Ele fica embaraçado, as cadeias humanas, de tal maneira que ele não consegue mais. E o filho pródigo estava assim. Ele estava totalmente envolvido com aquela situação. Ele estava totalmente envolvido com aquele universo. Não era isso que ele planejou para ele. Não era isso que ele queria. Ele não queria aquilo. Ele não queria aquilo. Ele era um bom moço. Ele era filho, mas agora ele era um pecador. Olha como esse moço caiu. Ele foi criado com as primórdias do caráter, da decência. Representa aqui um filho de Deus. Só que agora, ele se vê, inicialmente, gostando da vida dissoluta. E aí o dinheiro começa a acabar. E ele começa a analisar, e ele começa a observar o que leva o crente a distanciar-se de Deus. E a Bíblia diz assim, versículo 14, e havendo ele gastado tudo, no mundo é só perda, distante de Deus é só perda. Você quer ver um crente começar a perder? É olhar, ele começa a distanciar-se de Deus. O que dá brilho para mim e para você, e o que faz nós sermos mais que vencedores, é a presença dele. Você começa a observar as pessoas. Eu vou te contar um segredo que você já sabe. Presta atenção aqui. Começa a olhar um crente abençoado. Muito abençoado. Porque com o pai ele só tinha o que agora não. Agora ele recebeu grandes porções. A porção do pai que estava vivo. Aí você olha um crente distanciando-se de Deus. Começa assim. Ele começa a prosperar, a melhorar, a ter tudo abençoado.
Aí ele começa a distanciar-se de Deus. Não digo todos, tá? Não estou generalizando. Aí ele começa a distanciar-se de Deus. Distanciar-se de Deus. E ele não sabe que no começo, o filho pródigo, quando ele teve um período de lá em cima, não teve? Bombando, amigos, né? Festa, roupa que ele queria, carro que ele queria, vamos dizer assim, cavalos que ele queria. No auge, no ápice. É ou não é? Nossa, olha, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Olha que maravilha, olha que maravilha. Quando você olha para um crente, quando ele está se distanciando de Deus, os primeiros momentos, meses ou ano, ele está lá em cima. Por quê? Porque ainda ele está com aquilo que é do Pai. Ele ainda possui tudo que o Pai deu para ele. Graça, poder, inteligência. Mas aí o que acontece? Aí ele vai gastando. Só que ele vai gastando, mas ele não vai repondo, porque ele está distante do Pai. Nós usufruímos daquilo que Deus nos dá. Só que nós somos o quê? Deus vai repondo tudo aquilo que nós usufruímos na nossa vida. Nós não gastamos, nós usufruímos. E aí ele começa a gastar. E ele começa a diminuir seu patrimônio. Seu patrimônio tem diminuído? Eu não falo financeiro. A fé, um dos maiores patrimônios dos crentes. Fé diminuindo, alegria diminuindo, santidade diminuindo, comunhão diminuindo, alegria diminuindo, ânimo de ir para a igreja diminuindo. Está tudo diminuindo. Você está gastando seu patrimônio. Seu maior patrimônio é o seu apego e a sua comunhão com Deus. Esse é o seu maior patrimônio. É aquilo que te garante continuar um vencedor. Esse é o seu maior patrimônio. O seu maior patrimônio não são as bênçãos que Deus te deu. O seu maior patrimônio é você manter-se junto dele, ficar perto dele. Por quê? Porque Ele vai continuar te abençoando. Ele vai continuar te ajudando. Ele vai continuar protegendo você. Impedindo que as suas debilidades, que as suas fraquezas dominem. Impedindo que Satanás crie laços para você. Por quê? Porque você está perto dele. Perto dele. Isso não é maravilhoso? Eu e você só não somos falidos porque estamos perto do Pai. Porque se afastássemos do Pai, as nossas fraquezas e debilidades nos levariam ao pecado, nos levaria à bancarrota. Mas porque nós estamos perto do Pai, Ele nos cobre. Porque estamos perto do Pai, Ele nos ama. Porque nós estamos perto do Pai, Ele paga o seguro. Ele pagou o seguro, que é o sangue de Cristo. E a palavra do Senhor diz assim, que Ele gasta tudo. Tudo que Ele possuía. Ele desperdiça tudo. Bom, gastos, perda. A Bíblia diz em Eclesiastes, um pecador destrói todos os bens. Bom, ele começa agora, perde tudo. O que ele vai fazer? Quando ele perde tudo, ele vai para o Pai? Volta para o Pai? Não, por quê? Porque ele acreditava nele. Ele continuava acreditando. Que mesmo perdendo os bens, não, eu posso conseguir, eu posso um dia voltar lá para passear, mas eu posso voltar por cima, eu vou trabalhar, eu vou fazer, e vai melhorar, vai mudar, e eu vou dar a volta por cima. Ele tinha boa intenção, mas boa intenção não me dá vitória nem a você. O que nos dá vitória é a nossa comunhão com Deus. O reino de Deus abençoa, não pessoas de boas intenções, mas pessoas que procuram a comunhão legítima, absoluta com Deus. Pagam qualquer preço para estar. Está chovendo, vem na igreja. Está esfriando, vem na igreja. Vou buscar Deus. A comunhão com Deus é prioritária. É prioridade. Esses Deus tem honrado e Ele honra. A Bíblia diz assim, que esse moço, ele cria novas ideias, ele tem novos planos. Ele diz, espera aí, eu posso trabalhar. Espera aí, eu posso trabalhar. Porque até então eu era um herdeiro, mas agora eu posso trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Mas um abismo chama outro abismo. Justamente na época que ele perde tudo, houve uma crise na terra. Houve uma crise na terra em que ele estava vivendo. Não tinha trabalho. Não tinha trabalho.
O moço era jovem, podia trabalhar, podia ganhar vida, mas não tinha trabalho para ele. Os planos dele vai por água abaixo. E ele começa a procurar trabalho, ele começa a procurar. E a Bíblia diz assim, versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Ele diz, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. De filho de herdeiro a pecador, agora a trabalhador, não tem problema, vamos trabalhar. Só que não tinha trabalho. Claro que ele não foi procurar trabalho logo de porqueiro. Cuidar de porcos? Não. Ele foi procurar um trabalho assim, de gerente, de uma firma, de uma empresa. Ele foi procurar. Ele foi procurar um trabalho de administrador, de uma fazenda. Não tinha. Não tinha. Aí ele falou, bom, eu vou pegar... Esse moço aqui, ó, mesmo nessa falha, ele ensina muitos princípios para muita gente. Por quê? Porque tem que pegar o que tem. Tem que pegar o que tem. Não vou abaixar minha categoria. Que categoria? Você está em crise, está precisando. É ou não é? O que ele ensina de lição aqui? O que é que ele achou? Ele achou de porqueiro, cuidador de porcos. Ele foi fazer. Ele foi fazer. Só que é o seguinte, ele não recebia o salário, ainda não tinha dado um mês, ele não tinha o que comer. Aí ele pedia comida. Ninguém dava comida para ele. Aí ele falou, não, peraí. De filho de nobre a pecador, esbanjador. Depois, tá, vou trabalhar, porqueiro. Mas agora eu vou morrer de fome. Agora a questão é de vida. Agora é de vida. Ele não achou trabalho graduado, mas achou de porqueiro, foi trabalhar de porqueiro. Não escolha trabalho. Olha para o teu irmão e diga, não escolha trabalho. O trabalho ele é uma bênção, seja ele qual for. Existem pessoas que porque alcançou uma graduação, nunca consegue retornar. Faltou a faxineira da tua empresa. Vai lá, lava o banheiro, qual o problema? Qual o problema? Não tem ninguém para lavar, vai lá e lava. Nunca escolha trabalho. Nunca ache ruim. Trabalho é trabalho. E seja fiel no pouco. Deus vai te colocando no muito. Crescimento, isso é uma atribuição de Deus e não nossa. É Deus quem nos faz crescer. Existem pessoas que elas se acham mais elevadas do que... cai na real. Eu tinha dinheiro. Eu tinha condições. Hoje, estou pobre. Outra coisa também que os crentes precisavam aprender é abaixar o nível. É ou não é? Sempre nós falamos isso e eu vou repetir, tá? Deus tem os motivos dele. Presta atenção. Sempre gastar menos do que ganha. E na crise, abaixa o nível, abaixa o nível, abaixa o nível. Comia pizza 3 vezes, vai comprar massa e vai fazer. Abaixa o nível. Aí quer manter o mesmo nível. A condição, espera aí um pouquinho. E depois fica, Deus abençoa, Deus não está abençoando, Deus não está abençoando. Não, Deus abençoa com a inteligência. A maior bênção é a inteligência. Inteligência é uma bênção, irmãos. A inteligência é uma bênção. Ela nos habilita a administrar. Não tem, olha que coisa boa. Não tem. Olha que maravilha. Não tem. Olha que coisa profunda. Eu tenho sim, pastora. Vou imitar aqui, tá? Prata, verde, azul. O que é? Sum. Esse não passou? Peraí, tem o outro. Esse também não passou? Não tem problema, tem o outro. Zum. É ou não é? E aí? Aí o que acontece? Aí vem na igreja, não consegue adorar, não consegue louvar, não consegue falar com Deus. Por quê? Porque é movido pela emoção. Não consegue confiar em Deus, não consegue ter uma vida de paz. Por quê? Porque a oração dele é só, me ajuda a pagar a conta, me ajuda a pagar a conta, me ajuda a pagar a conta. O senhor fala, tudo bem, eu te ajudo a pagar a conta, mas também você me ajuda parando de gastar.
Porque quem não é comigo é contra mim. Me ajuda parando de gastar. Aí nós dois vamos entrar num acordo. Nós dois vamos entrar numa situação boa, bacana. Vai dar para andar junto. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. É isso que os crentes têm que aprender. Então ele estava vivendo uma crise na terra e uma crise particular dele. Então o que ele foi fazer? Ele foi trabalhar, fez certinho. Só que não tinha trabalho de nobre. Ou sou filho de fulano, eu sou filho de Beltrano. Não, o tem para ser porqueiro. Quer ser porqueiro? Quero. E ele foi. Esse moço, ele tinha boa intenção, ele tinha humildade. Ele só era frágil. Ele não tinha planos de se tornar um grande pecador. Você pode ver pela confissão dele. Ele não tinha planos de viver dissolutamente. Ele era um bom moço. Tem gente que desce a lenha no filho pródigo. O filho pródigo era um bom moço. Ele retrata os filhos de Deus. Ele era uma boa pessoa, só que era uma pessoa que não se conhecia. Ele não sabia que a fragilidade e a debilidade dele, em um ambiente inadequado, ia fazer dele um grande pecador. Enquanto ele estava perto do Pai, tudo estava protegido, tudo estava seguro. Mas quando ele sai perto do Pai, toda aquela tentação, ele caiu em uma tentação atrás da outra. Assim como eu e você. As nossas fragilidades e debilidades, elas estão guardadas por Deus. O Espírito Santo intercede pelas nossas fraquezas. Ele está aí diariamente nos ajudando. Mas vamos sair de perto do Pai para você ver. A sua insegurança, o que vai virar? A sua timidez, o que vai virar? As suas debilidades, o que vão virar? É o que acontece com aquele que ousa querer sair de perto do Pai. Aí você não precisa olhar para o outro, não. Você olha para você. Por que ainda as nossas misérias e fraquezas não nos destruíram? Por causa do Pai. Ele é o responsável. Porque aquele moço, ele era quem era, até na casa do pai. Só que o pai o protegia. Quando ele pegou os bens e recebeu um ambiente inóspito, ele caiu no pecado e destruiu tudo. A Bíblia diz assim, no versículo 16, 15. E chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos, ou seja, ser porqueiro. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Mas ele não conseguia, não dava. Que bolotas não é lavagem, né, como os nossos porcos comem. Mas eram vagens secas. O pessoal da agricultura plantava vagens secas, recolhiam e dava para os porcos misturado com alguma coisa. Que lá não dava para comer. Ele tinha tanta fome que ele chegou numa situação de olhar o porco comendo e dizia assim, meu Deus, daqui a pouco eu vou estar agachado aí com ele comendo junto. Foi essa a conclusão que ele chegou. Ele teve desejo de estar no lugar daquele porco. Porque o porco pelo menos tinha o que comer. E ele não tinha o que comer. Ele estava trabalhando, mas não deu o mês do salário. E ele tinha fome, porque o estômago dele não esperava dar um mês. Só que naquela terra ninguém dava nada para ele. Mas ele era conhecido naquela terra como aquele que bancava as festas, como aquele que bancava os jantares, aqueles que faziam aquelas ilustres recepções para 100, para 200. Todo mundo sabia quem ele era. Todo mundo. Ele sustentou muita gente. E não era de resto, não. Ele sustentou com o melhor. Mas agora, quem é que dava algo para ele? O diabo faz isso. Ele tira o melhor de você. O melhor de nós. E quando nós vamos precisar, nada, nem o pior, ele abre. A Bíblia diz assim, que nem a misericórdia dos outros ele conseguiu. Ele não esperava bondade, não. Que bondade ele via no Pai. Ele esperava compaixão, sabe? Misericórdia de um mendigo. Porque ele estava com o mendigo. Ele não esperava bondade. Ele não esperava que ninguém olhasse para ele e dissesse assim, eu lembro de você. Você vem aqui, eu vou te dar um cargo, uma posição. Não. Por isso que eu digo, o filho pródigo não era uma má pessoa. Ele foi traído pela debilidade, pela fraqueza dele. Ele acreditou que com bens, com posse e com todo idealismo e com tudo aquilo que ele havia visto o pai fazer, ele ia dar conta de ser independente. Ele ia dar conta de ser alguém. Vamos trazer agora para o natural. Você tem filhos, e às vezes você olha para os seus filhos, e às vezes seus filhos acham que você manda demais, que você dirige demais, que você quer demais o controle.
E às vezes eles acham que são capazes de fazer como você. Vão se destruir. Diga assim, feliz de quem tem um pai e uma mãe que guarda e que protege. Você teve. Porque quem tem não dá valor. É ou não é? Quem tem não dá valor. Ele acha que pode, ele acha que sabe, ele acha que... Não, pera aí um pouquinho. Não, agora, peraí, eu vou ser independente, eu vou ter a minha... Irmãos, nós estamos vivendo numa época em que Satanás está desesperado para pegar ovelhazinhas, cordeirinhos. Espera o momento certo, vai ter o momento certo, vai ter a hora certa. Escuta seu pai, escuta sua mãe, escuta o conselho, respeite, honre. Mandamento com promessa. O que é honrar? O que é honrar um pai, honrar uma mãe? O que é honra? Honra é um pedestal. Honra é um lugar elevado. Honra é você diminuir-se diante daquele. A palavra honra no mandamento, no grego, ela equivale-se aos filhos de Deus a Deus. E aquele que não honra a Deus, ele vai se arrebentar. E aquele que não honra o pai e a mãe vai se arrebentar. Pastora, mas eu, graças a Deus, já consegui autonomia, já consegui independência. Amém. Continue honrando seu pai e sua mãe. Estão vivos. Não diz honra o teu pai e tua mãe enquanto estiverem vivos. Honra o teu pai e tua mãe enquanto você não for independente. Honra seu pai e sua mãe. Esse rapaz não honrou. Achou que sabia. Ele era uma má pessoa? Não era. Ele só estava cansado daquela situação. Ele só queria que dar asas às suas ideias, asas às suas imaginações, asas aos seus ideais. Aí asa do que deu? Virou porqueiro. Começou a cuidar de porcos. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, que aquele moço não era mau. Ele só era uma pessoa instável, mimada, e uma pessoa que ele não tinha equilíbrio para poder analisar. Espera aí um pouquinho. Espera aí. Ninguém lhe dava nada. Ele não viu bondade. Você que é filho, escuta aqui. Você acha que lá fora você vai ver bondade que você vê no seu pai e na sua mãe? Você vai ver misericórdia, você vai ver cuidado. Nós que conhecemos o mundo, nós sabemos que lá fora, é cão, meu irmão, é o cão. Você não encontra bondade, misericórdia, afago. Não, lá fora é a lei do cão. É assim que alguns querem aprender? Acredito que não. Bem-aventurado aquele que tem um pai e uma mãe para ficar debaixo da sua sombra, para aprender com ele. Quando é que você vai estar preparado? Quando Deus os recolher. Mas enquanto isso você é aluno, não é mestre. Filhos são alunos, enquanto os pais estão vivos, os pais são mestres e os filhos são alunos. Mas esse filho aqui, ele achou que o pai já havia ensinado tudo a ele e ele queria essa independência, essa liberdade. Graças a Deus, se você um dia ousou ou quis, que Deus não permitiu. Porque um pai e uma mãe é um tamanho de uma proteção. A Bíblia diz assim, que ninguém lhe dava nada. E ele se depara, eu queria só chamar a sua atenção o seguinte. Quando ele viveu dissolutamente, ele não abriu os olhos. Quando ele perdeu tudo, ele não abriu os olhos. Quando ele procurou trabalho, ele não abriu os olhos. Quando ele sentiu fome, ele não abriu os olhos, porque ele foi pedir para os outros. Quando é que ele abriu os olhos? Quando ele conseguiu enxergar a qualidade das pessoas lá de fora. Quando ele conseguiu ver que bondade era aquela do pai. Sabe o que despertou o filho pródigo?
a bondade do Pai posta na balança com a maldade dos homens. Ele falou, o quê? Peraí. Meu pai é bom. Jamais alguém bateria na porta do meu pai pedindo um prato de comida e meu pai negaria. Jamais. Esse povo é mau. As pessoas são más. Meu Deus, eu achava que quando meu pai me mandava, quando meu pai ficava bravo, ele era mau. Ele estava me guardando, ele estava me preservando. Quando meu pai me chamava a atenção, me chamava e dizia, é assim, 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 ele estava me amando, porque a palavra do Senhor diz que Deus ama, e Deus exorta, e Deus repreende. Ali ele viu o que era maldade, ali ele viu o que era a malignidade do ser humano. Ali ele viu. Será que eu e você precisamos ver a malignidade dos seres humanos para que os nossos olhos sejam abertos para a bondade de Deus? Não! Será que você que está aqui jovem, você precisa ir lá, ralar, arrebentar com a sua vida, achando que você pode, que você sabe, sofrer? Peraí, isso é burrice! Isso é burrice! Para que você diga, não, realmente eu achava que meu pai, que minha mãe, eu achava que eles eram isso, aquilo, agora eu estou vendo o que é sofrer. Acha que é isso que Deus quer para nós? Você acha que Deus quer nos ver mal vestidos, maltrapilhos, sujos, sem nenhum selo de filiação, descalços, para que nós caiamos em nós mesmos? Quando é que aquele moço abriu os olhos? Na fome? Não, porque ele foi pedir ainda. Não, ele abriu os olhos quando ele viu. Só o Pai é bom. Só o Pai é bom. Você quer pessoas boas na face da terra? Amiguinho de escola, amiguinho de faculdade, cônjuge. Se existe duas pessoas boas nesta terra que você tem, é seu pai e sua mãe. Pais é a expressão da bondade de Deus. Pais, bondade, pai e mãe. Quando falar para você, bondade, meu pai e minha mãe. Bondade, meu pai e minha mãe. Limitados, dificuldade, mas bondade, meu pai e minha mãe. E é isso que você precisa levar na sua vida. Mas meu pai é bravo, a minha mãe não me compreende. O quê? O que significa te compreender? Deixar você fazer o que você quer da sua vida? De jeito nenhum. Porque eles são bons. Eles são bons. E a bondade deles vão ser preservar você. Vão salvar você de você mesmo. E aí você acha que eles são ruins, autoritários, são mandões, querem botar o dedo na sua vida. Não é o dedo não. Pai e mãe não põe o dedo não. Pai e mãe põe as duas mãos. É ou não é? Pai e mãe não põe o dedo na sua vida, eles põem as duas mãos. Dedo põe, é os ímpios que te apontam. Pai e mãe põe as duas mãos, te segura, te acolhe, ora por você, clama por você. Se existe uma pessoa, duas pessoas na face da terra, ser humano, que quer que você dê certo, que quer que seja tudo de bom na sua vida, é seu pai e sua mãe. E eu vou dizer de novo, quando alguém perguntar para você, sinônimo de bondade, meu pai e minha mãe. São as pessoas mais boas na terra que você conheceu, que você vai conhecer. Você nunca vai conhecer ninguém melhor que seu pai e sua mãe. Nunca. Nunca. Nunca ninguém vai amar você incondicionalmente. Seu cônjuge te ama por interesse. É normal. Todos nós temos interesse um no outro. Mas seu pai e sua mãe não. Você pode estar lá, paralítico, tetraplégico, ele está ali com você. Pai e mãe, meu irmão, é pai e mãe. O Senhor Jesus queria passar aquela parábola ensinando por meio de um pai o amor de Deus que capacita e habilita os pais a serem assim. E quando ele olha, falando em pai e mãe, você dá valor no seu pai e na sua mãe?
Você tem dado valor no seu pai e na sua mãe? Importância de honrar, de valorizar, de amar, de cuidar, de se preocupar. Valor. Aí alguns dizem assim, ai pastora, mas minha mãe... O quê? Não é estudada, não fala direito, é ignorante, é abduzida? O quê? Foi ela que lavou seu uniformezinho, né? Para você cursar o primário. E foi faculdade, batalhou, abnegou, deixou de comprar o sapato que ela precisava, a roupa que ela precisava para ajudar no orçamento. Seu pai, se você soubesse o que seu pai, quando ele sai de casa, o que ele enfrenta lá fora. O que ele enfrenta lá fora. Quantos leões ele mata por dia para chegar em casa e dar um sorriso para você. E dizer, o leite está garantido, a moradia está garantida. Isso é pai e mãe. Isso é pai e mãe. Que faz qualquer negócio para dar o melhor para os seus. Você sabe quando alguns de vocês vão aprender, os jovens, qual o valor de um pai e de uma mãe? Quando vocês tiverem os filhos de vocês. Aí vocês vão saber o que é ser pai e mãe. E o amor incondicional que eles têm. As melhores pessoas deste mundo, brava, ignorante, abduzido, sem educação, fala errado, não tem estudo, pai e mãe. As melhores pessoas da face da terra. E esse moço cai em si. Ele começa a fazer essa comparação. Ele diz, espera aí um pouquinho. Eu achava que meu pai era mau, porque mandava, porque isso, porque aquilo. Espera aí, mau é esse povo aqui que me nega um prato de comida. Aí a Bíblia diz assim, 17. E tornando em si, oh glória a Deus, reconsiderando. Ele reconsiderou o quê? Primeiro, o meu pai é bom. Esse povo é mau. Eu sou bom também, eu vim do meu pai. Eu jamais negaria um prato de comida para quem pedisse. O filho pródigo começa a ressaltar a essência que ele havia recebido do pai. Meu pai é bom. Ele diz, os jornaleiros, os diaristas do meu pai não têm falta de pão, eles têm abundância. Ele começa a reconsiderar, ele começa a pesar na balança. Ele diz, meu pai é bom. Aí ele diz assim, e ele, tornando em si, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Meu pai é bom. Tudo na casa do meu pai é abundante. E eu aqui, segunda consideração, eu não estou lá. Eu devia estar lá, perto do pai. Eu devia estar lá, perto do meu pai. Eu tenho que estar na presença do meu pai. Eu tenho que estar junto com meu pai. E eu aqui, meu pai lá. Eu não estou perto do meu pai, porque se eu estivesse, eu estaria saciado. Ele sabe que existe uma distância entre ele e o pai. E eu aqui. Aí ele acrescenta e diz assim, e eu aqui pereço de fome. Terceira consideração dele. Olha o meu estado e olha a minha situação. A Bíblia diz assim que ele faz um propósito. Ele diz assim, eu vou voltar. Vou voltar para a presença dele, vou voltar para perto dele. Só que ele faz um plano, mas ele não demora no plano. Ele já faz o que tem que ser feito. Ele não deixa o ferro esfriar. Eu vou voltar para o meu pai. Para onde você tem que voltar? Qual é a reconsideração que você tem que fazer? Não, peraí, deixa eu reconsiderar. Deixa eu analisar. Que atitude, que erro, que decisão errada você tomou? Eu penso que esse moço, ele tinha duas situações. Ele tinha o medo de ser rejeitado. Vamos falar dele naturalmente. E segundo, ele tinha uma esperança. Qual era a esperança que ele tinha? De ser funcionário do pai. Ele tinha primeiro o medo de ser rejeitado. Olha os planos dele. De duas uma. Ou ele me rejeita,
ou ele me aceita como funcionário. Mas o pai estava muito acima de qualquer perspectiva daquele moço. O pai sempre está acima de qualquer perspectiva nossa. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A bondade de Deus, ela é algo impressionante. E ele diz assim: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, e perante ti, eu pequei, pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus funcionários, dos teus diaristas. Aquele moço reconhece. Nós vamos agora fazer mais sucinto, para chegarmos ao final. Aquele moço reconhece que ele foi indigno de tudo aquilo que ele havia recebido. Eu queria te fazer uma pergunta: você tem sido digno do que você recebeu? O que você tem recebido de Deus, você tem sido digno? Ele diz: Deus, pai, eu não fui digno. Não fui. Eu tinha amor, eu tinha cuidados, e eu achava que tudo era algo que eu não estava contente. Eu achava tanta coisa, pai. Eu achava tanta coisa. O não dos seus pais é para te salvar. O não de Deus para mim e para você é para nos salvar. As exortações, correções e castigos de Deus é para nos salvar de nós mesmos. A Bíblia diz assim, que ele chega para o pai, e ele chega com uma confissão preparada, com uma palavra preparada, e ele diz: eu vou falar que eu não sou digno, eu não quero mais ser filho, eu quero ser um funcionário. Mas que jeito que deixa de ser filho? Que jeito que deixa de ser filho de Deus? Não tem jeito, não é mesmo? Levantando-se, versículo de número 20, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe o seu pescoço e o beijou. O pai foi e deu um abraço nele. O abraço veio antes da confissão. O pai nem esperou ele falar nada. O pai foi e deu um abraço e um beijo nele. Ele estava sujo, maltrapilho, cansado, fraco. Continuava sendo filho. Continuava sendo filho. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Seus erros, suas falhas, não tiram isso de você. Você é filho de Deus e Deus te ama. E Deus te ama. E às vezes eu fico olhando para alguns crentes, que eles quando falham, eles ficam com aquela distância de Deus, com aquela crise de distanciamento. Vai e abraça Deus, sabe? Beija Ele. Vai diante dele, se humilha, fala: Deus, eu estou aqui, eu não sou perfeito não, mas eu continuo sendo seu filho. Ele dizia: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas antes dele dizer qualquer coisa, o pai vai e demonstra carinho, amor. Aquele pai que ama, aquele pai que é bom, aquele pai que deu liberdade para o filho. Vai, filho, você quer ir? Vai. Deus não me prende nem prende você. Os únicos laços que Deus tem por nós é o de amor. E a Bíblia diz assim, que o filho confessa: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Sabe o que eu vejo aqui? As mesmas palavras que ele planejou longe do pai, foi as palavras que ele teve diante do pai. O que a senhora quer dizer com isso, pastora? Que existem pessoas que elas atendem apelos, ouvem mensagens, se arrependem, ficam contritas, planejam uma mudança. Não, eu vou mudar porque é isso mesmo, porque Deus está correto, a palavra falou. Aí Deus vai e abraça, abençoa. Aí ele também já muda o contexto. O filho manteve o posicionamento e a postura, longe e perto. Não é porque o pai abraçou que ele mudou o discurso. O pai, eu vim aqui dar um passeio, sabe? Estou meio sujo assim porque eu levei um tombo. Eu estou magro assim porque eu estou num regime aí, numa situação atleta. Não. O mesmo discurso, a mesma confissão. Por quê? Porque era a verdade dele, era o arrependimento dele. Então, quando Deus fala com você, quando Ele te corrige, e você entende, reconsidera e fala: não, é isso aí. Aí vem uma pessoa, chega para você e diz: ah, mas não é bem assim. Ah, mas não, mas também não é assim. Aí você muda, igual vira folha. Lembra aquela história do vira folha?
Vira a folha? Não! O que Deus falou com você, Ele falou, é a sua verdade, é a sua reconsideração, é a sua reforma. A mesma condição do que Ele ia falar para o pai longe, mesmo depois do abraço, mesmo depois do beijo, foi aquilo que Ele falou. Você vira a folha? Não, agora sim, Deus falou comigo, eu vou honrar meu pai, eu vou obedecer, eu vou amar, eu vou fazer, e eu vou me aproximar de Deus. Amanhã a coisa melhora para você. Ah, mas não é bem assim não, acho que eu estava muito emocionado, eu estava assim, não sei, parece que eu não sei. Você viu que ele manteve a postura dele, ele manteve o planejamento de arrependimento. Aí o pai olha para ele e diz aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, ponde um anel na mão e alparcas nos pés, trazei um bezerro cevado, gordo, matai-o, comamos e alegramo-nos. O pai olha para o filho e diz: ele precisa de veste, o selo da família, dá um anel para ele com o selo da família, e agora coloca sandálias nos pés, que o filho estava desprovido. 3 obras do Senhor na minha e na sua vida: vestes de salvação, selo, sinete de Deus, um anel que identificava as armas da família. Eu tenho um selo de Deus na minha vida. Você tem um selo de Deus que te identifica de quem você é filho. Cada família tinha um selo. E quando olhavam na mão, sabia de que selo, de que família nobre era. Os nobres tinham a família. Você é nobre, eu sou nobre, nós temos um selo. E sandálias nos pés, para que ele pudesse ter dignidade de entrar novamente naquela casa como um filho. E foi: vamos fazer uma grande festa, porque se meu filho esteve morto, seu amor pela família morto, sua dedicação morta, tudo morto, perdeu-se a nossa comunhão, perdeu-se a amizade que nós tínhamos, mas agora ele está vivo, ele foi chamado à vida, vamos festejar. Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga: tem festa para você, tem festa para nós, que estamos tão próximos de Deus, que somos incapazes de termos medo, incapazes de sermos inseguros. Estamos tão próximos de Deus que somos cabais, somos resolutos. Somos tão próximos de Deus que nós não queremos perder a amizade com Deus, a proteção de Deus. Não queremos perder o amor de Deus. Para eu terminar, eu quero dizer uma última coisa, eu preciso dizer isso. Eu e você só não fomos engodados, embaraçados, destruídos, enlaçados pelas nossas debilidades, porque nós estamos perto dele. Entende? Esse moço, perto do pai, ele era o mesmo moço frágil, o mesmo moço inconstante e débil, mas perto do pai ele estava seguro. Eu queria que você fizesse uma oração, agradecendo a Deus, porque Ele jamais vai deixar eu e você sermos vencidos, dominados pelas nossas fraquezas. Eu queria que você agradecesse a Deus por toda a paciência dEle, por toda a misericórdia, por todo o favor, por todo o cuidado. Deus nunca nos tratou segundo os nossos pecados, segundo os nossos erros. Às vezes você olha para você e você não é nem aquilo que gostaria de ser. Você sabe que poderia estar melhor. Você sabe que poderia estar mais adiante. Você sabe que poderia frutificar mais do que frutifica. E aí você olha e as suas coisas más, ruins dentro de você,
elas não te dominam. Ele não deixa. Ele não deixa o cansaço te vencer, olha só. Ele não deixa o desânimo te persuadir. Ele não deixa a sua fraqueza te dominar. Ele está ali ao seu lado, você cai 1, 2, 3. E Ele quer te ensinar uma lição. Ele quer te ensinar uma regra. Ele não desiste de você. Enquanto você não aprende, Ele continua te levantando e te pondo novas alparcas nos pés para você aprender a caminhar. Quando Jesus propõe essa parábola falando do amor do Pai, da misericórdia do Pai, falando do carinho que Deus tem por nós. E aí quando nós olhamos para nós percebemos que nada somos. E que tudo aquilo que nós temos vivido de bênçãos, e tudo aquilo que nós temos vivido por causa dele. Então nosso coração se constrange dizendo: Deus, como a tua presença me protege. Como a tua presença me protege, Deus. Como eu sou grato, Senhor. Como eu sou grato por estar guardado por este amor. Deus ama você. Sabe, eu já procurei entender. Acredito que não foi só você que procurou entender o que Ele viu em você, o que Ele viu em mim. Mas a única explicação que eu encontrei foi o amor dEle. Nós não conseguimos jamais entender o porquê tanta dedicação, o porquê tanta bondade, tanta misericórdia, tanto trabalho para nos ensinar uma lição, uma disciplina. Quanto trabalho, quanto cuidado. Ah, Deus, nós te agradecemos, porque estar perto do Senhor garante a nossa preservação. As nossas fraquezas não nos vencerão. Os nossos males não nos dominarão. Porque o Senhor nos cobre. O Senhor nos defende. O Senhor não permite que o inimigo toque nas nossas vidas. Oh Deus, quantos foram destruídos por muito menos, e nós estamos aqui de pés e mais que vencedores, Deus, tudo por sua causa. Confessamos que às vezes somos também filhos pródigos. Não valorizamos tudo que temos. Às vezes nós queremos ser donos, Deus, queremos ser proprietários, mas o Senhor é Pai dos pródigos, não é mesmo? Às vezes somos cheios de ideais, cheios de autoconfiança nociva, cheios dessa independência. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por nos amar como nós somos. Obrigado pela paciência de nos reconstruirmos, Deus. Deus, não há palavras das quais nós possamos fazer uso nesta hora. Oh Senhor, obrigado por tudo. Eu, nesta noite, junto com a tua igreja, nós reconhecemos que as nossas fraquezas nos teriam destruído. As nossas debilidades nos teriam destruídos. Porque às vezes nós achamos que estamos tão prontos, né, Deus? Porque nós não somos vencidos, não somos dominados, mas é a tua presença que faz toda a diferença. Que eu não estou pronta ainda, nem os meus irmãos, mas o teu amor nos cobre enquanto o Senhor trabalha em nós. E eu te dou graças por isso.
porque é o teu amor que faz a diferença nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nossa fonte de bondade. O Senhor é a nossa fonte de bondade, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pela tua cobertura. Obrigado pela tua misericórdia. Porque se não fosse o Senhor, os nossos inimigos nos teriam destruído. Se não fosse o Senhor, as nossas inconstâncias, mazelas, enfermidades, debilidades nos teriam destruídos. Eu queria que você se colocasse de pé. Feche os seus olhos. Hoje, preparando essa palavra, o Espírito Santo ministrando no meu coração aquilo que eu te disse. E ele dizia que não são os dons que nos livram do mal, que não são as obras já realizadas, mas é a presença dele que garante a minha e a sua segurança. Eu me senti tão protegida, tão protegida. Eu gostaria que você pudesse ver essa proteção também. Você tem um protetor. Você tem um defensor. Alguém que faz qualquer coisa para te ajudar. Por amor. Um amor que não é imposto, um amor que não é obrigatório, um amor que é dele. É dele. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu sei que eu vivo a vida que tens para mim, não pelo que eu sou, mas por quem tu és. Eu sei que eu estou protegido, guardado, livre, porque eu estou na tua casa, junto de ti. E então eu me alegro nessa festa chamada comunhão, onde tem um anel, um selo, vestes brancas e sandálias nos pés, para que onde quer que eu pise, estando lá fora, estarei com os meus pés protegidos para continuar, para vencer. Eu sou mais que vencedor, porque eu estou perto do meu Pai, aquele que me ama e cuida de mim. É Ele quem me mantém perto dele. Levante sua mão direita para o alto. Em nome de Jesus, todos os espíritos malignos que planejavam seu afastamento, ou mantinham, ou alimentavam de Deus, sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem uma porta aberta para você que estava distante dele, e Ele está dizendo para você: volta correndo, porque a minha presença te sustém, porque a minha graça te cobre. Volta, porque os meus braços estão abertos à tua espera, o meu selo, as roupas e as sandálias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito do Senhor te guie, te ajude, te dê a direção, e que o seu coração se apegue à presença de Deus, de tal maneira que não haja dardos, ciladas ou setas malignas que venha revirar o seu coração, mas que o seu coração seja puro, em nome do Senhor Jesus. Diga amém.